Olá, amados telespectadores da programação da TV Ativa. Mais uma vez, com muita alegria nós adentramos ao teu lar para te transmitir uma porção da Palavra de Deus. Eu estou acompanhado aqui do irmão Severo, nosso missionário ali de Paranavaí, que é muita alegria nós recebê-lo, irmão, no programa de hoje. E nós vamos ouvir a mensagem de Deus transmitida pelo servo de Deus, nosso irmão Severo. Irmão, como que o senhor conheceu a Jesus? Como foi assim que o senhor conheceu Jesus Cristo? Bom, brevemente eu posso dizer que eu tinha mais ou menos 13 anos quando fui criado no Evangelho, mas depois eu vim a conhecer o Senhor Jesus com 20 anos de idade, foi no ano de 1975. Eu ouvi a mensagem sobre a volta do Senhor Jesus para o arrebatamento, e naquela noite eu entendi que eu precisava de ter Cristo como meu Senhor e Salvador, para então poder estar preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então fica conosco. O nosso Deus vai usar o servo dele para transmitir a palavra de Deus para você que está nos assistindo. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre e perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim.
Olá, amigos, é um prazer grande para mim poder estar aqui pela primeira vez e poder estar participando deste programa. Eu gostaria de deixar a leitura da Palavra de Deus e também uma mensagem conforme a vontade de Deus. Então eu convido os amigos para a gente ler na Palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo 23. Assim diz a Palavra de Deus através do apóstolo Paulo: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos iniciar a partir desse versículo, mas depois, durante a mensagem, a gente estará lendo outros textos. Que Deus possa nos abençoar nesta meditação a seguir. Amém. Quando a gente pensa na composição do ser humano, o ser humano é diferente dos animais. Todos nós somos diferentes dos animais. Porque o ser humano foi feito da parte de Deus com a imagem e semelhança de Deus. E nós encontramos nesse texto que acabamos de ler, versículo 23 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, a composição do ser humano. Então, o ser humano é composto de espírito, alma e corpo. Esta é a composição do ser humano da forma que Deus criou. Então, não existe ninguém que seja diferente nessa composição conforme acabamos de ler nas Escrituras Sagradas. Existe também a palavra de Deus aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 4, quando a gente observa a leitura no versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E diz, até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, novamente, nós vemos aqui que o ser humano não falou do corpo, mas falou da alma e do espírito. Bem, então agora que a gente viu essa composição do ser humano, agora a gente precisa descobrir uma outra coisa. Descobrir o que acontece na hora da morte da pessoa, do ser humano. O que acontece com a alma e com o espírito da pessoa. Então, para isso, nós temos que recorrer às Escrituras Sagradas, porque é ela que é a fonte que nós cremos, a base de todo o ensino. Então, em Gênesis, no capítulo 35, eu quero convidar vocês para a leitura no versículo 16, um pouquinho adiante também. Então, vamos começar no versículo 16. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel a um filho. E diz a palavra de Deus, cujo nascimento lhe foi a ela penoso.
Em meio a dores do parto, lhe disse a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Agora preste atenção neste versículo que vamos ler, que é o 18. Ao sair-lhe a alma, porque morreu. E diz: deu-lhe o nome Benoni, mas o seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada. Eu quero que os amigos que estão assistindo este programa e esta mensagem possam entender aqui que na hora da morte de Raquel, a alma dela não morreu. A alma dela saiu do corpo. Então isso é o que acontece com a morte de todas as pessoas, de todos os seres humanos. Quando uma pessoa morre, é porque a alma saiu do corpo. Mas e agora a gente precisa descobrir também na palavra de Deus com respeito ao Espírito. Então, para isso, a gente vai recorrer ao Salmo número 146. E aí a gente vai descobrir aqui sobre o que acontece com o Espírito. Então, vocês já observaram que o ser humano é composto de espírito, alma e corpo. Agora nós estamos vendo o que acontece com a alma e com o espírito. A alma sai do corpo e por isso o corpo morre. E a mesma coisa acontece relativamente ao espírito do ser humano. Então esse Salmo 146 diz no versículo número 3, diz: não confieis em príncipes em quem não há a salvação. Por quê? Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Neste mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Quero que os prezados amigos observem aqui que o espírito também sai do corpo. Agora nós estamos vendo separadamente a saída da alma, citando o caso de Raquel, e agora citamos a saída do espírito com base no Salmo 146. Mas eles não saem um e depois sai o outro. Eles saem simultaneamente. A hora da morte de uma pessoa, a alma e o espírito saem do corpo. E por isso que a pessoa morre. É interessante que ele diz que nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Quer dizer, todos os seus planos, tudo que ele planejava para o futuro, com a morte, termina todas essas coisas. Então, não mais a pessoa vai executar nada, porque terminou tudo aqui. É interessante também, nesse texto, o versículo 5, que diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Às vezes as pessoas, você que está assistindo, tem muitos planos, tem muitas coisas pela frente, mas contudo, você pode terminar a vida como qualquer um de nós, de repente, e tudo aquilo que você planejava vai encerrar.
Mas acontece o seguinte, que bem-aventurado é feliz aquelas pessoas que têm o Deus de Jacó por seu auxílio. Aqui está o grande segredo, amigos. Ter Deus como seu auxílio. Porque na hora que partir para a eternidade, a hora que morrer, a alma e o espírito saindo do corpo, e agora vem a nossa outra questão que a Bíblia vai responder, que é, saindo a alma e o espírito, para onde vão? Bem, com relação ao corpo, todos nós sabemos para onde vai o corpo. Quer dizer, naturalmente vai para o cemitério, esse é o que é normal, né? Então, a gente explica dessa forma. Mas e a alma e o espírito? Para onde vão? Então nós vamos de novo recorrer à palavra de Deus para nós resolvermos esta questão. Para onde vão a alma e o espírito da pessoa na hora da sua morte? Então nós vamos ler aqui na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, e aqui a Bíblia vai responder para nós sobre isso. É o capítulo 5, e observe o que está no versículo número 1. Ele está escrevendo essa carta aos cristãos em Corinto. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, isso aqui, amigos, é o nosso corpo. É essa matéria que tem aqui. Entendeu isso? É essa matéria. Se desfizer, quer dizer, vier a morrer, vai para virar pó. Mas ele diz, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então aqui está a esperança do crente em Jesus Cristo, a pessoa que é nascida de novo, quando morrer, tem a plena certeza, tem a segurança de que não acabou tudo, não encerrou tudo, e tem da parte de Deus um edifício. Mas aqui tem um versículo que mais nos chama a atenção ainda, que é o versículo número 8. Preste atenção nessa leitura. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Aqui, meus amigos, as pessoas que são salvas, que um dia entenderam o Evangelho e se converteram ao Senhor Jesus Cristo, o receberam como Senhor e Salvador, essas pessoas têm a certeza de que quando partir deste mundo, quando partir para a eternidade, nós temos plena certeza, diz o apóstolo, estamos completamente certos que nós vamos partir e estar com Cristo. E quando Paulo escreve na carta aos Filipenses, no capítulo 1, ele fala semelhante e termina dizendo, quer dizer, que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Nós esperamos que vocês que estão assistindo possam ter essa mesma esperança, essa certeza e essa segurança. Mas para a gente encerrar essa meditação hoje, mas e quando a pessoa parte para a eternidade e esta pessoa não é salva, não é convertida, o que acontece? Então, para isso, eu quero também recorrer, é claro, à palavra de Deus, porque ela é que vai responder todas as questões
não somos nós os pregadores. Mas olhe bem no capítulo 16 do Evangelho de Lucas. Aqui fala de dois homens. Não é uma parábola isso aqui. É sobre o rico e um mendigo chamado Lázaro. Aqui fala da morte dos dois. E ele diz, no versículo 19: Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta do rico, e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e ninguém lhe dava nada. Aí diz no verso 22, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no versículo 23 diz assim: no inferno, estando em tormentos, disse a Abraão: manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Amigos, é uma situação muito difícil, a situação desse homem. Ele partiu para a eternidade. Quer dizer, a hora da morte dele, saiu a alma e saiu o espírito. O corpo foi para a sepultura para virar pó. Mas diz a palavra que quando ele morreu, a sua alma e o seu espírito já estavam no inferno. E estava ali em tormentos. E ele disse: manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. O que estava atormentado naquela chama? Obviamente, era sua alma e o seu espírito que tinham saído do corpo e, portanto, agora ali estava naquele sofrimento. Agora, amigos, para encerrarmos esta meditação, você precisa entender isso, que quando morrer a sua alma e o espírito vai sair do corpo. Mas você precisa ter o Deus de Jacó por seu auxílio. E nós temos à disposição a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus está de braços abertos, pronto para te receber, se você for a Ele ainda hoje. Que Deus abençoe a todos, entenda esta mensagem e não vá para a perdição eterna, mas receba hoje a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Amém. Conselho de Deus. Eu quero deixar agora um conselho para aqueles que já são crentes no Senhor Jesus Cristo, aqueles que já são membros, servos de Deus. Então eu gostaria de que a palavra de Deus novamente falasse rapidamente. Quando no capítulo 15 de 1 Coríntios, nós encontramos a partir do versículo 50, o apóstolo Paulo falando da esperança do arrebatamento da igreja. Vocês lembram que no começo eu disse que quando eu nasci de novo, foi através de uma mensagem a respeito do arrebatamento. Isso foi em 1975.
E quando ele então vai falando sobre o arrebatamento, a vinda de Cristo para o arrebatamento da igreja, isso é uma palavra que traz muito incentivo, muito despertamento para todos os crentes em Jesus Cristo. E eu queria que nenhum de vocês perdesse isso de vista, porque tem muita gente que não estão acreditando mais no arrebatamento da igreja. Mas ele diz aqui na palavra de Deus, e assim, isto afirmo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num abrir, num piscar de olhos, diz a palavra, ao ressoar a última trombeta. Então que esteja atento a este momento em que o Senhor Jesus vai voltar para nos arrebatar, levar-nos para o céu. E para encerrar, mas enquanto ele não vem, diz aqui no verso 58, assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sempre inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então nós estamos hoje na expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo para o arrebatamento, ainda hoje. Mas enquanto Ele não vem, que nós não sabemos o dia nem a hora, que estejamos firmes, que sejamos inabaláveis, que sejamos realmente, como diz aqui, abundantes na obra do Senhor. Tem muitos crentes desanimando nesse tempo final da igreja na terra. Então esse é o meu conselho a todos. Permanece firme, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, e você será feliz eternamente. Amém. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode entrar em contato conosco no 998-08-1313. 998-08-1313. Passa um zap com a tua pergunta, com a tua dúvida. Nós faremos o possível para te responder. E te esperamos ali na casa de oração para meditarmos mais na palavra de Deus, louvarmos ao nosso Deus e ouvirmos do Evangelho, né? Todo domingo, na escola dominical, a parte da manhã, às 10 horas, nós temos a escola bíblica dominical. Você pode trazer seus filhos também, para também eles aprenderem de pequenininho a palavra de Deus na escola bíblica dominical. Chegamos ao final do programa Ao Viver é Cristo. Mais uma vez, queremos te convidar a entrar em contato conosco no 998-08-1313. 998-08-1313. Passe o seu nome, seu pedido de oração. Nós estaremos orando a teu favor. Nesse momento, o missionário irmão Severo vai estar orando a favor de todos os telespectadores que nos assistem no programa. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças nós te damos por esta mensagem, este programa tão precioso que atingiu com certeza muitos ouvintes, muitos que assistiram, e que o Senhor possa estar abençoando aqueles que porventura estão enfermos, necessitados de alguma bênção neste sentido, que o Senhor os esteja abençoando também e esteja abençoando principalmente para que eles tenham um encontro com o Senhor Jesus Cristo, o recebendo como Senhor e Salvador. Oramos no nome do Senhor Jesus, hoje e para sempre. Amém. Até o próximo programa. O Viver é Cristo.